Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Vinícius Felipe e vamos hoje para a nossa 8ª semana de curso. Nessa semana nós vamos falar sobre a teoria das carteiras de Markowitz. Bom, tudo na vida tem riscos e para corrermos esses riscos nós desejamos obter algo em troca, pelo menos as pessoas normais são assim. Bom, operar na bolsa de valores não é diferente. Há riscos, para assumirmos eles, a gente quer ter o maior retorno possível para o nosso investimento. E, de fato, isso ocorre. Em 2019, o retorno do Ibovespa foi de 29%, enquanto que o retorno da poupança foi de apenas 4,34%. Ou seja, a quem investiu na Bolsa de Valores, se soube diversificar o seu risco, teve um retorno aí de pelo menos 29%. Muito mais do que se tivesse investido na poupança. Bom, mas por que assumir riscos como um louco? Bom, porque a gente não precisa ser louco, né? A gente pode diversificar o risco, a gente pode minimizar o risco, pode reduzir usando técnicas, por exemplo, de finanças, técnicas estatísticas aplicadas às finanças, e com isso a gente consegue operar com risco mínimo e com um retorno bem mais razoável do que esse retorno pago pelos investimentos de renda fixa. Não ouçam esse pessoal que está por aí dizendo para não operar em mercado de capitais, que mercado de capitais é um risco, que isso e aquilo. Esse camarada, sim, ele é um louco. Países avançados, por exemplo, nos Estados Unidos, 90% das pessoas operam na Bolsa de Valores, têm as suas aposentadorias, os seus investimentos, os seus ativos guardados na Bolsa de Valores. Quando você participa da Bolsa de Valores, você está sendo sócio de empresas. Você não necessariamente está agindo como um especulador. Bom, mas como lidar com risco? Há diversas formas, né, de lidar com risco. A gente pode evitar o risco, não operar, mas obviamente a gente evita de ter o retorno. A gente pode assumir o risco, operar sem nenhum controle. E aí a gente vai, não seja o que Deus quiser, vai na base da reza, na base da torcida. A gente pode gerenciar o risco e operar fazendo uma diversificação de carteira, fazendo operações de hedge, fazendo seguros. Enfim, há diversas formas aí de gerenciar o risco. E está aí a teoria das carteiras. A teoria das carteiras é uma das teorias que vai nos ajudar a como montar uma carteira ótima do ponto de vista de retorno, mas também do ponto de vista de estar minimizando o risco de um investimento de acordo com o seu perfil, de acordo com o que você está querendo de risco. A gente vai aprender como escolher ativos, diversificando esse risco e compor a nossa carteira de investimentos. É como diz aquele velho ditado popular, né? Não coloque os ovos em um cesto só. E a gente vai aprender exatamente a fazer isso com a carteira de ações. A gente vai aprender a não colocar o nosso dinheiro, não investir o nosso dinheiro em apenas uma ação. Ou como investir em ações que nos dê uma boa diversificação de risco. Bom, a teoria das carteiras foi formulada por Harry Markowitz em 1952. Essa teoria busca a melhor combinação de ativos, obedece às preferências do consumidor em relação ao risco e retorno esperados. Bom, a teoria segue algumas hipóteses. São elas: os investidores têm aversão ao risco e as taxas de retorno dos investimentos têm distribuição normal. Então, qual é o problema básico que a gente vai nos deparar no dia a dia? Dadas as inúmeras opções de investimento, as inúmeras ações que existem na Bolsa de Valores, outros ativos financeiros, CDBs, títulos do Tesouro Direto, imóveis, enfim,
quais os ativos de risco que nós, enquanto investidores, vamos querer ter na nossa carteira de acordo com o nosso perfil de risco. Para resolver esse problema, a gente precisa saber o preço inicial do ativo, a gente precisa ter um período de análise, a gente precisa planejar um preço final e a gente precisa diversificar a carteira, que é investir em diferentes ativos. Obviamente que a gente precisa de técnicas para escolher que ativos são esses, não é simplesmente colocar em vários ativos e iremos fazer uma boa diversificação de investimento. Bom, pela teoria de Markowitz, a teoria das carteiras, para diversificar a gente precisa conhecer a correlação dos ativos. Dessa forma, a carteira ótima deve conter ativos que não sejam positivamente correlacionados, restando apenas o risco não diversificável, também chamado de risco de mercado. Esse risco de mercado, risco sistemático, que é o risco que vai sobrar, que a gente não vai conseguir gerenciar, é aquele risco que é decorrente de fenômenos que afetam o mercado de capitais como um todo, que ninguém está esperando, ninguém consegue controlar. Por exemplo, a pandemia do coronavírus, que pelo lockdown, pelo fechamento da economia, das empresas, parou o funcionamento de inúmeras empresas, e isso obviamente causou prejuízo, e isso refletiu em ações. Bom, obviamente que para montar uma carteira, a gente não quer saber apenas de reduzir o risco, a gente quer saber também do retorno. A gente quer ter lucro. Devemos buscar, então, ativos que se movam em sentidos diferentes para compor a nossa carteira, que é ativos negativamente, inversamente correlacionados. Só que, além disso, a gente quer que a média do retorno esperado desses ativos nos tragam os maiores ganhos possíveis. A gente precisa, então, não apenas saber correlação, a gente precisa saber também o retorno de um ativo, e a gente vai relembrar isso. Vai relembrar o que é correlação e vai relembrar o que é o retorno de um ativo. Bom, como é que a gente calcula correlação? A gente vai precisar lembrar um pouco lá do curso de estatística, que nos disse que a correlação entre duas variáveis x e y qualquer pode ser vista pela fórmula seguinte, em que a correlação de x e y é dado pela covariância de x e y dividido pela desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. Dessa forma, a gente vai selecionar um período de análise, sei lá, o ano de 2019, por exemplo, para uma ação. A gente vai coletar os preços de duas ações, né, que a gente está considerando como se fosse o x e o y, dentro desse período. Vamos calcular as estatísticas de desvio padrão para cada uma dessas ações. Vamos calcular a covariância entre entre as duas ações. E, por fim, calcularemos a correlação usando a fórmula acima. Se a gente coleta os dados, calcula o desvio padrão e a covariância, a gente simplesmente joga aqui nessa fórmula e obtém a correlação entre os ativos. Bom, então, suponha dois ativos, x e y. Supondo que a covariância seja 2, o desvio padrão seja 1 e o desvio padrão de y seja 2,5, a gente pode jogar lá na fórmula e a gente vai ter que correlação de x e y é igual a 2, que é o valor da covariância que a gente está substituindo, dividido por desvio padrão de x e multiplica desvio padrão de y. Então, a correlação de x e y vai ser 2 dividido por 2,5, ou seja, vai ser 0,8. Isso é apenas um exemplo. Bom, apesar de ser possível fazer esses cálculos de desvio padrão e covariância, bem como outras estatísticas, por meio de calculadoras online, do Excel, de softwares, você pode desejar compreender bem o cálculo com mais afinco. Então, eu vou deixar aqui 2 slides, caso vocês queiram dar uma olhadinha nisso. Vocês podem clicar aqui no botão de cada slide e você vai ser direcionado para um slide especificamente
que fala sobre covariância, e aqui um slide especificamente que fala sobre desvio padrão. E lá também tem um botão que você pode retornar para essa aba aqui, para esse slide. Não vou abrir isso aqui, isso é uma informação complementar, é uma revisão lá do curso de estatística que eu estou deixando aqui para vocês, caso vocês queiram revisar o conteúdo. Bom, vamos lá. Correlação entre ativos. Note que, se a gente sabe calcular a correlação entre diferentes ações, a gente pode estabelecer, a gente pode procurar as que se comportam em sentido contrário, ou seja, as que são negativamente correlacionadas. Aliás, as que são inversamente correlacionadas. Então, escolheremos para a nossa carteira essas ações. Vamos ver o exemplo a seguir? Supondo aqui que a gente tem 5 ações, cuja correlação de A é meio, a correlação de B é menos meio, a correlação de C é 0,3, a correlação de D é 0,54 e a correlação de E é menos 0,5. A gente quer escolher 2 ações entre essas 5. A gente percebe que a gente consegue encontrar ações inversamente correlacionadas, de forma que a gente está zerando o risco, porque elas se movem em sentido contrário. Quando a gente escolhe A e B, ou quando a gente escolhe A e E. Então, pela tabela acima, a gente pode descartar as ações C e D e ficarmos apenas com as ações A, B e E. E aí a gente vai ter de escolher uma dessas duas, uma de B ou E, para compor a nossa carteira junto com A, já que a gente quer apenas 2 ações. Mas como escolher entre as ações B ou E para compor a nossa carteira, junto com a ação A? Bom, a gente viu correlação. Agora podemos ver o retorno de um ativo. Se a gente conhece o retorno dos ativos, se a gente conhece o retorno da ação B e o retorno da ação E, a gente pode escolher a ação que der o maior retorno entre as duas. Então, a gente vai escolher a ação que dá o maior retorno dentre ações que são inversamente correlacionadas e estamos minimizando o risco. Para calcularmos o retorno de um ativo, dentro de um determinado período, a gente precisa coletar os preços do mesmo no período. Supondo que queiramos calcular o retorno de uma ação em um certo dia, a gente precisa coletar o preço de fechamento do dia, o preço de fechamento da ação do dia anterior, e então aplicarmos a seguinte fórmula. Retorno, em termos absolutos, é igual ao preço do fechamento do dia menos o preço do fechamento no dia anterior. Ou seja, é a diferença de preços. É o quanto variou, em termos absolutos, o preço da ação. A gente pode achar isso ainda em termos percentuais, ou no que se chama taxa de retorno. A gente vai simplesmente dividir o retorno absoluto, que é o preço de fechamento do dia, menos o preço de fechamento do dia anterior, pelo preço de fechamento do dia anterior. E aí a gente vê isso em termos percentuais. Bom, olhando esse exemplo aqui, a gente vê que, sabendo dos dados coletados para um ativo qualquer na primeira semana de outubro, a gente pode calcular o retorno de um ativo. Por exemplo, aqui a gente tem os dias e tem o preço da ação, o preço do ativo. A gente tem que no dia 1 foi R$ 27,95, no dia 2 foi R$ 25,93. Qual foi o retorno do ativo no dia 2? Bom, seguindo lá a fórmula, preço de fechamento do dia 2 menos o preço de fechamento do dia 1. Então, o retorno do ativo no dia 2 foi dado por R$ 25,93 menos R$ 27,95. O retorno do ativo no dia 2 foi de menos R$ 2,02. Bom, voltando lá para o nosso exemplo, para o nosso problema básico, agora a gente sabe como escolher retorno de ações. A gente sabe como calcular e aí comparar. A gente pode, portanto, escolher entre as ações B ou E para compor a nossa carteira junto com a ação A. Suponha os seguintes retornos. Tem aqui as ações, ação A, ação B, ação E.
e que a gente estava com problema de escolher entre B ou E para compor, junto com A, uma carteira de 2 ativos. A gente olha a tabela de retorno e percebe que a ação E tem um retorno melhor. Então, agora a gente pode montar a nossa carteira. A nossa carteira vai ser composta pelas ações A e ação E. A gente vai estar anulando o risco, deixando apenas o risco sistemático, e vamos ter em troca um retorno bastante agradável. Observações. Nesse exemplo, já foram apresentadas as correlações e o retorno dessas ações hipotéticas. A gente poderia ter de calcular esses dados na mão, no Excel, em algum software. A gente poderia não ter isso disponível na prática. E isso nos daria algum trabalho. Obviamente que para 2 ativos é fácil, mas para mais ativos, e geralmente nossas carteiras no dia a dia terão bastante ativos, isso vai ficar um pouco trabalhoso. Além disso, no dia a dia, uma carteira de investimento pode ser composta por inúmeros ativos. Sei lá, 10, 20, 30, 100, em proporções diferentes para cada um dos mesmos. Então, essas proporções com que cada ativo está sendo comprado, o peso que cada ativo tem na carteira, também deve ser ponderado. Por fim, no nosso exemplo hipotético, encontramos 2 ações exatamente inversamente correlacionadas. Na prática, isso não vai ocorrer na mesma intensidade. A gente vai ter que trabalhar com médias para a carteira. Médias de redução de risco e médias de maximização de retorno. Dessa forma, nossa carteira, em média, a gente vai buscar sempre a menor correlação entre os ativos para a mesma e os maiores retornos esperados. Bom, a teoria das carteiras, teoria de Markowitz, apresenta algumas críticas. Aqui eu estou trazendo algumas delas, ao meu ver, as principais. Bom, nem sempre os retornos de um ativo seguem uma distribuição normal. As correlações entre ativos podem variar ao longo do tempo, e olhar para dados passados pode nem sempre nos ajudar tanto. Nem todos os investidores são racionais ou avessos ao risco. No mundo real, alguns investidores têm informação privilegiada. O custo de aplicação da teoria é alto se não for automatizado. Você que tem uma carteira com muitos ativos, tem de ficar calculando constantemente retorno, constantemente correlação, e está ajustando essa carteira não é tão fácil. As crenças dos investidores quanto aos retornos de um ativo para cenários futuros podem estar muito erradas, e o modelo despreza a existência de tributos, a existência de custos com as transações de compra e venda de ativos para estar adequando essa carteira aí conforme seria necessário. Bom, e é isso, pessoal. Aqui tá os slides que eu estava falando, para vocês que querem ver um pouco esse detalhe, mas vocês também podem buscar aí na internet por mais informações, até porque aqui eu estou apresentando apenas estatísticas em termos populacionais e não amostrais. E é isso, pessoal. Com isso, nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje, a aula sobre teoria das carteiras, como fazer uma diversificação básica de uma carteira de investimento, considerando risco e retorno. Revisem o conteúdo das demais unidades. Para a próxima semana, nós devemos estar realizando a nossa segunda avaliação de aprendizagem. Obrigado, pessoal, e bons estudos.